Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui para mais essa reflexão dos ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos concentrando na mensagem de hoje. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade, que possamos refletir e aprender com todos os teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agora nós vamos mudar um pouquinho, vamos nos aprofundar um pouco nas obras de Allan Kardec. E no momento nós estamos estudando o livro chamado Céu e Inferno. E neste livro tem relatos que são psicografados, que foram psicografados na época de Allan Kardec, em 1850 e pouco, e que foram registrados nesse livro de pessoas que desencarnaram e que estão relatando o que elas encontraram do outro lado, os arrependimentos, as coisas que elas gostariam de terem feito de forma diferente. E isso irá nos ajudar a entender o que nós precisamos mudar em nossas vidas, porque a vida ela é contínua, ela é um período aqui e um período do outro lado. Então é um relato e eu vou ler bem devagar, tá? Então chama Lamentos de um Boêmio. Esse boêmio faleceu, ele não relata nome, né? Mas ele faleceu em Bordeaux no dia 19 de abril de 1862. Né? Allan Kardec começou os estudos de 1857 e foi até 1862. E esse foi uma das psicografias. Então ele faleceu no dia 19 de abril de 1862 e no dia 30 de julho ele mandou essa mensagem. Sinto-me menos infeliz porque não tenho mais a corrente que me prendia ao corpo. Estou livre, enfim, mas ainda não expiei. E é preciso que eu repare o tempo perdido, se não quiser prolongar os meus sofrimentos. Espero que Deus, levando em conta a sinceridade do meu arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Eu suplico para que vocês ainda continuem orando por mim. Homens, meus irmãos, eu vivi apenas para mim, e hoje eu expio e sofro. Que Deus lhes conceda a graça de evitar os espinhos que ora me atormentam. Prossigam no caminho largo do Senhor e rezem por mim, porque eu abusei dos bens que Deus empresta às suas criaturas. Aquele que sacrifica a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá pelos instintos embrutecidos, assemelha-se ao animal que muitas vezes maltrata a si próprio. O homem deve utilizar com moderação os bens que Deus lhe concede e dos quais tem a posse provisória. Deve também se habituar a viver voltado para a eternidade que o espera, abrindo mão dos prazeres materiais. A alimentação deve ter como único objetivo a vitalidade do seu corpo. O luxo deve restringir-se apenas às necessidades da sua posição. Os gostos, as tendências naturais devem ser regidos pela mais pura razão. Caso contrário, o homem se materializa ao invés de se depurar. As paixões humanas são como um laço apertado, que se enrosca na carne, e sendo assim, não deem abrigo a elas. Vivam, mas não sejam boêmios. Vocês não sabem o preço que se paga quando se retorna à verdadeira pátria. As paixões humanas despojam o homem antes mesmo de abandoná-los, e eles chegam nus, completamente nus ante o Senhor. Cubram-se de boas obras, e elas vão ajudá-los a percorrer o espaço que os separa da eternidade.
A roupa que brilha esconde as ações vergonhosas e as infâmias humanas. Envolvam-se na caridade e no amor, vestes divinas que ninguém pode remover. Essa foi a mensagem que o Boêmio emitiu, né? Foi psicografado na época da codificação pelos médiuns envolvidos juntamente a Allan Kardec. Então, nós percebemos que ele não fala exatamente que local que eles estavam, se o local era claro, escuro, se o local se tinha ao lado deles espíritos mais elevados ou menos elevados. A única coisa que ele disse e que ele deixou claro é que ele pedia para continuarem orando por ele. Muitas vezes nós falamos de provas e de expiações. Às vezes passamos pelas provações, mas não expiamos. A palavra expiar significa extrair a pureza. Ou seja, vou explicar aqui bem devagar para vocês entenderem. Às vezes nós estamos passando por uma provação em nossas vidas e nós não aproveitamos aquela provação para aprender alguma coisa. Nós passamos pela provação lamentando, xingando, murmurando e não tiramos o aprendizado daquela prova. Não adiantou nada. Então nós não expiamos. O que aconteceu com o Boêmio? Ele veio para a Terra, reencarnou e, ao invés dele passar pelas provas que todos nós temos, provas materiais, provas em relação à saúde do corpo, a problemas de relacionamento, ao invés dele aproveitar aquele momento que ele estava passando pelas provas, que é a finalidade pelos quais nós reencarnamos, ele não se deu conta disso, não aproveitou para tirar uma lição das provas e por conta disso ele não fez a expiação, ele não aprendeu com aquelas lições, ele não aprendeu com as provas, porque Deus não nos deixa passar pelas provas com o intuito de nos castigar, não é esse o objetivo. Nós falamos na vibração da semana passada. As provas, elas têm como único objetivo o aprendizado. Nós temos que aprender alguma coisa com a provação. E o que aconteceu com o Boêmio? Ele não aproveitou os ensinamentos quando ele estava aqui na Terra. Ele não aproveitou, ele só desfrutou desse momento como se ele estivesse de férias. Então ele saiu lá da espiritualidade, reencarnou e ele só foi se desviando, se preocupando em ter uma vida material tranquila, né? Em passear, viajar, beber muito. Não que isso não possa. Não que a pessoa não possa se divertir, ter uma vida tranquila. Pode, mas tudo tem que ser com moderação. Todo exagero, ele gera um problema. Ele cita na carta a questão da alimentação. A alimentação, ela tem como finalidade manter o nosso corpo. Quando a gente começa a comer por farra, né? Então, nossa, eu amo fast food, eu amo lanches do McDonald's, lanches dessas marcas todas. Então eu me acabo comendo, né? Um monte de coisa embutida, um monte de coisa comercializada, industrializada, ao invés de comer uma comida saudável em casa, né? Eu abuso, é como se meu corpo ele aguentasse toda a estripulia que eu fizesse, consumindo muito açúcar, muito sal, muita bebida alcoólica. Então ele cita o corpo, né? Ele tem que ser bem cuidado. Alimentação moderada, sem excessos. Você foi numa festa um dia, passa o resto da semana comendo com moderação, né? Você desfrute das coisas que você tem, material, mas não seja grudado naquilo, apegado, como se você fosse escravo das coisas materiais. A nossa passagem aqui na Terra, ela tem uma única finalidade, que é expiar. Ele citou lá na carta,
O que ele deveria ter feito, que era expiar, ele não fez. Ele passou pelas provas da vida sem fazer a expiação. Então vamos fazer a nossa expiação tendo um cuidado todo especial com o nosso comportamento. Estamos passando por uma dificuldade, por uma prova. O que essa prova quer me ensinar? O que através disso que eu estou passando, eu estou precisando tirar um aprendizado? O que essa provação, essa prova, ela quer me dizer? O que eu vou aprender com aquilo? E mais atentos ainda, quando as provas se repetem. E elas se repetem porque eu ainda não aprendi. Então elas continuam se repetindo até que eu aprenda com elas. Então, recapitulando, passar pela prova não significa que eu já estou com o meu karma aliviado, passei por tanta prova nessa vida que eu já estou zerado. Não é bem assim. Passar por prova não significa que eu expiei. A expiação significa extrair a pureza, extrair algo de bom daquela prova, com resignação e aprendendo para não cometer os mesmos erros. Então o boêmio, ele cometeu vários excessos. Ele está deixando muito claro que as paixões humanas, elas têm um outro probleminha, né? O espírito, o perispírito fica muito materializado, né? O espírito, para facilitar para vocês entenderem, o espírito, ele fica mais material do que leve, do que fluido. Então, quando a pessoa desencarna, ela ainda sente a necessidade de desfrutar de tudo que tem aqui. Ela fica presa nesse plano porque ela está muito materializada, tem muita matéria ainda. Então, ela é viciada em comida, ela fica louca atrás de comida. Viciada em bebida, ela fica louca atrás de bebida. Em sexo, ela fica nos lugares onde tem o abuso da parte sexual. Das drogas, a mesma coisa. Então, se eu não tenho esses vícios, se eu tenho uma relação moderada com tudo na minha vida, com certeza, quando eu desencarnar, eu não vou estar preso. Então, preste atenção o que te escraviza encarnado. Porque se te escraviza encarnado, desencarnado vai ser 2 vezes mais. Porque você não tem mais o corpo físico. E aí você vai ficar muito mais fissurado em tudo aquilo, porque você vai ficar desesperado, você não está mais no corpo físico, você vai tentar tirar fluidos de tudo. E isso é uma prisão. Foi essa lição dos lamentos do boêmio que ele nos trouxe. E ele trouxe também a lição, né, de que nós temos uma responsabilidade em orar para aqueles que desencarnam, pedindo para que Deus tenha piedade, para que haja misericórdia, que a gente possa praticar caridade. Porque o que a gente faz com a caridade quando a gente pratica a caridade? Nós estamos exercitando o nosso egoísmo, né? Então nós estamos transformando egoísmo em amor quando eu estou fazendo caridade. Estou fazendo um exercício, estou transformando o meu egoísmo, que eu quero só para mim, em amor. E aquele que está recebendo, ele também está fazendo um trabalho. A arrogância, o orgulho, ele está transformando em humildade. Então, tudo na vida, em humildade de receber. Então, tudo na vida é aprendizado. Aprende o rico, aprende o pobre, aprende o saudável e aprende o doente. Todos nós aprendemos o tempo todo. Através das provas, nós vamos com certeza espiar com um esforço contínuo. Perfeito. Você vê que ele começa o texto, e ele utiliza a frase retorno à verdadeira pátria, né? Nós aqui encarnados não tem nada de errado a gente buscar conforto, buscar ter bens materiais, e como você mesmo explicou, né? Passar pela prova. Não é passar pela prova, e sim como nós passamos pela prova. Com qual sentimento? Com o sentimento de dever cumprido? Porque as provas, elas estão aí para nos fazer evoluir. Todos temos dificuldades em todas as faixas, gente. Do mais rico ao mais pobre. Mas como nós passamos pela dificuldade? E já temos dito aqui que vivemos no mundo material, necessitamos da matéria para viver. Mas como que nós convivemos com isso? Escravos dela?
Caixão não tem gaveta. Quando chegarmos lá do outro lado, o bolso não vai estar cheio de dinheiro para comprar nada. A análise dessa nossa passagem é como que eu passei pelas minhas provas, de que forma, o quanto eu fiz de caridade. Esse é o bem mais precioso, essa é a moeda que vai estar valendo lá do outro lado. O que eu fiz de bom para o próximo para poder ter as benesses na outra esfera. Então eu acho que o fato de nós estarmos aqui encarnados, em aprendizado, é estar todo dia fazendo esse exercício. Não tem nada de errado de ter bens materiais, não tem nada de errado de ter uma vida economicamente saudável, mas é como é que eu ajo com relação ao meu próximo. Eu acho que é isso que a gente tem que ficar sempre meditando bastante. Não é o que eu tenho, mas é como eu usufruo, porque tudo é um empréstimo de Deus. Eu tenho as coisas materiais ou as coisas materiais são donos de mim? Se eu sofro por causa das coisas materiais, quem é o dono de quem? Né? Então isso também o que o Sérgio mencionou, é importantíssimo. Saber como você lida com as coisas materiais. E quando o Sérgio falou a questão também do esforço, né, para o momento que a gente passe para o outro lado, nós temos que pensar que mesmo vivendo aqui, desse lado mesmo, encarnado, nós também evoluímos, nós também avançamos, nós também atenuamos as nossas dívidas de vidas passadas. Então não é só no processo de desencarnar, reencarnar, desencarnar, encarnar. Quando eu estou aqui, eu já posso amenizar, além de eu resolver coisas do passado, dar uma amenizada nas dívidas para a próxima eu já vir com um pouquinho mais de crédito, né, menos débito. Então vamos nos esforçar para não seguir o caminho do boêmio, que infelizmente ficou vítima dele mesmo. Né? Então vamos nos acolher, vamos primeiramente sermos humildes e generosos conosco, depois com o outro, amar a si, como Jesus ensinou, amar a Deus, amar a si para amar o próximo genuinamente. É isso aí. Agora chegou o momento das nossas vibrações. Vamos novamente deixando nossos problemas de lado, fechando nossos olhos, nos conectando com o Mestre Jesus, sentindo a presença dos benfeitores celestes, e nesta união, nesta comunhão, vamos emanar nossas melhores energias ao nosso planeta, aos países que se encontram em conflitos, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias do mundo inteiro, pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, desentendimento entre casais, entre pais e filhos. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos nos asilos. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos, amparados, encaminhados no astral, que sintam a presença e o amor de Jesus. Silenciamos, Mestre querido, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Vibremos hoje em especial pela Dona Fátima Maria Pereira, é uma seguidora nossa desde o princípio, na nossa página, no Facebook.
que completa hoje 70 anos. Essa mineira que mora em Mogi das Cruzes, que ela possa receber todas as nossas energias de amor, de luz, de muita saúde e muita felicidade. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, nos fortalecendo, nos fortificando, nos dando força para continuar a nossa jornada. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos parentes e amigos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. A prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Queremos agradecer a todos que nos seguem, reforçando aí os parabéns para a dona Fátima Maria, nossa seguidora, na página Aura Vibração Espiritual no Facebook. E todos os seguidores sintam-se abraçados, tanto no Facebook como no YouTube, porque nosso trabalho ele tem o objetivo de levar palavras de amor, palavras de paz, de incentivo, né? E rever um pouquinho o que Jesus nos ensinou. Por que, amor? Porque nós amamos vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem.